Programa Simples Assim. Olá você, bora começar mais um Simples Assim? A gente vai falar hoje sobre um assunto que já virou febre em todas as rodas de conversa, que são as canetas emagrecedoras. Pode observar que alguém aí dos seus conhecidos está usando ou já usou as tais canetas. Elas têm sido um recurso bastante utilizado para emagrecimento, perder peso. Mas há vários estudos já e muitas reportagens afirmando que, além de perder peso, as canetas também fazem perder músculos. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje, recebendo aqui, no Simples Assim, o doutor Juliano Pereira. O doutor Juliano que fala lá de Belo Horizonte com a gente, ele que é médico, endocrinologista, nutrólogo pela Abram, é pós-graduado em diabetologia, também em medicina do exercício e do esporte, e ainda é professor de pós-graduação de Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutor, seja bem-vindo, aliás, parabéns pelo dia do professor também, e daqui a alguns dias, dia do médico. Muitíssimo obrigado, é um prazer enorme estar aqui e agradeço pela oportunidade e espero levar para a sua audiência algumas informações relevantes nesse conteúdo aí. Bom, doutor, é verdade que as canetas emagrecedoras viraram uma febre, isso já não se contesta mais. Mas há também a notícia de que as tais canetas podem provocar não só perda de peso, mas também a perda de músculos. O que é que faz isso acontecer e se isso é de fato verdade? Sim, essa é uma informação pertinente, ela realmente tem ocorrido e a gente que trabalha no dia a dia com as canetas emagrecedoras, com os pacientes em uso das canetas emagrecedoras, tem percebido que isso tem ocorrido. É uma situação que, vamos dizer, ela é inerente ao contexto exclusivo da caneta. Todo indivíduo que passa por um processo de emagrecimento, ele sempre vai ter uma perda muscular, assim como ele perde peso, decorrente desse déficit calórico induzido por um contexto clínico, seja através de uma dieta, seja através da substituição de algum dos macronutrientes. Quando a gente afirma que o indivíduo emagreceu, ele perdeu peso, via de regra, salvo algumas exceções, ele tem uma perda tanto de tecido, que a gente chama de tecido que acumula gordura, como tecido muscular, ou seja, massa magra, especificamente o tecido muscular. Esse contexto, ele não está diretamente relacionado à caneta em si. Como eu expliquei, tem um déficit calórico energético, há uma alteração da utilização dessa musculatura em função da restrição energética que esse paciente tem, ou seja, menor estímulo ao uso muscular. É difícil a gente entender que um paciente que esteja, às vezes, restringindo a ingestão alimentar consiga ir para a academia e render o máximo que ele renderia se ele não estivesse fazendo uma restrição alimentar, mesmo que ele não esteja sentindo fome. Mas esse indivíduo ele vai comer menos, vai ter menos energia para que ele possa utilizar aquela musculatura. E o ponto, Segundo, entendi, doutor. E como é que faz para que ele evite essa perda? Ele tem que, para ele manter, então, ele tem que manter a sua atividade física, ele manter o seu músculo trabalhando, seria isso? esse é o grande desafio, porque quando o indivíduo tem um aporte de energia menor, nem sempre ele consegue manter a atividade física. Por isso é tão importante a gente tentar, desculpe, por isso é tão importante a gente tentar fazer com que essa pessoa tenha uma ingestão preventiva de proteína, um aumento dessa quantidade proteica para prevenir a perda. Porque além dos dois fatores que eu citei, como déficit energético e desuso da musculatura, ainda entram alterações hormonais relacionadas a esse catabolismo proteico. Então, tudo isso leva a uma redistribuição da composição corporal. O paciente tem menos gordura, ele vai ter uma quantidade relativamente menor de músculo, mas muitas vezes esse músculo ele tem uma qualidade, uma capacidade maior. Então, há todo um contexto que tem que ser individualizado, porque cada indivíduo
em cada momento da vida, vai responder de uma forma diferente. Mas basicamente, doutor Juliano, a gente pode pensar que o paciente que está fazendo uso da caneta emagrecedora, ele também terá de fazer acompanhamento médico, nutrológico, acompanhamento físico e algum outro tipo de intervenção para que tudo, a perda de peso seja a que ele busca, mas que ele não perca mais nada além disso. Exato. A ideia é exatamente essa. Porque a grande questão é entender o momento metabólico que esse indivíduo se encontra. Quando a gente considera, por exemplo, uma mulher que esteja em sobrepeso no período do climatério, se ela tem uma perda muito rápida de peso, ela vai sacrificar uma quantidade maior de massa muscular, de massa magra. Já não haveria o mesmo impacto naquela paciente que ao longo do período fértil, ao longo da vida, manteve uma atividade física e chega na fase, por exemplo, do climatério mantendo essa atividade física. Então, tudo é uma questão de individualização, porque a gente tem que entender se essa paciente vai aproveitar bem a proteína, se ela vai conseguir agregar essa proteína à musculatura, porque dependendo do contexto muscular, o próprio músculo não vai aproveitar tão bem essa quantidade de músculo. E é fundamental que se diga que é o exercício, que a gente chama de exercício de força, ou exercício resistido de musculação, ele é o exercício mais indicado e mais cientificamente comprovado que mantém essa estrutura muscular. Então, a gente precisa já tentar adequar o ritmo, porque ela não vai ter o mesmo ritmo que ela tinha antes quando ela estava comendo de maneira normal. Quando ela tem o efeito emagrecedor das canetas, mesmo que ela não tenha o desconforto da fome, a oferta de nutrientes é menor. Então, é importante que a gente adeque a alimentação, eventualmente faça uma suplementação e oriente as pessoas a praticarem atividades físicas resistidas, ou seja, exercícios de força, musculação. Doutor, tem alguma caneta emagrecedora que não provoca a perda muscular? Não, na verdade, o que tem acontecido é uma evolução das canetas emagrecedoras. Ou elas estão durando mais tempo, as primeiras canetas emagrecedoras duravam 12 horas, ou seja, o paciente tinha que fazer uma aplicação de 12 em 12 horas. Na evolução, elas passaram a durar um dia. Hoje as canetas, elas têm um intervalo de aplicação de uma semana. E já há alguns estudos com canetas que vão ser lançadas que vão durar até 30 dias uma única aplicação. Então, a tendência é que elas cada vez sejam mais abrangentes, tentando reduzir um pouco dos efeitos colaterais. Que um dos efeitos colaterais pode ser justamente essa diminuição, aliás, pode ser justamente essa dificuldade de manter a massa muscular. Mas, além disso, tem pacientes que podem ter vômitos, diarreia, eructação, que é aquela sensação de a pessoa ficar arrotando por uma má digestão. Então, a tendência é que a gente tenha combinações de análogos da incretina humana. No momento, a gente tem a tirzepatida, que relaciona o GIP, e o GLP-1, são duas siglas de dois hormônios que são produzidos pelo intestino do ser humano na medida em que o alimento passa. E esses hormônios sinalizam para o pâncreas que ele deve liberar a insulina. Então, quanto mais as canetas evoluem, a tendência é que elas tenham menos efeitos colaterais, mas elas vão se tornando mais eficientes e mais confortáveis, por assim dizer, uma vez que você pode fazer uma aplicação e demorar uma semana para fazer a aplicação seguinte. Doutora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão de que as pessoas estão buscando alternativas às canetas originais. Então, já é possível, por exemplo, encontrar versões manipuladas de farmácias de manipulação que fazem esse tipo de produto, e há aqueles ainda que compram made in Paraguai, vamos dizer assim, que tem pessoas que trazem essas canetas e vendem essas canetas sem qualquer orientação médica. Quais os riscos dessa prática? Realmente é uma situação desafiadora. Atualmente, algumas farmácias têm uma autorização para que elas manipulem
a substância ativa para que ofereça uma dose inferior à dose que a indústria oferece. Tem algumas pessoas que são muito sensíveis aos efeitos colaterais e essa justificativa foi usada para que algumas farmácias de manipulação pudessem fazer essa manipulação de maneira a oferecer uma dose inferior, para justamente prevenir esses efeitos colaterais. A grande questão é que esse processo nem sempre ele nos dá a segurança da medicação industrializada. E como você bem disse, ainda existe um outro aspecto, que é a falsificação real da caneta. Assim como a gente tem falsificação de uma série de artigos, em que muitas vezes, se a pessoa não for uma profunda conhecedora, ela não vai saber diferenciar uma bolsa verdadeira de uma bolsa falsificada. Assim como um relógio, às vezes, verdadeiro de um relógio falsificado, mas eles são réplicas muito próximas. Então, a grande questão hoje é que as pessoas tenham a segurança de usar um medicamento que foi, de alguma forma, validado pelos órgãos regulatórios, pela Anvisa, e tenha um produto de qualidade em mãos. Além disso, é um risco absurdo quando você faz o uso da caneta sem ter um acompanhamento e um entendimento médico. Porque não basta a gente simplesmente entender qual é a periodicidade ou qual é a dose do medicamento que vai ser usado. Muitas vezes a gente precisa de individualizar o contexto desse paciente, entender como é que está o funcionamento renal, o funcionamento hepático, a perspectiva e o risco de perdas musculares para um indivíduo em relação ao outro. Porque o que nós temos que sempre ter em mente é que essas canetas, originalmente, elas foram feitas para ajudar o paciente diabético a controlar os níveis de glicose. Como efeito secundário, havia um controle maior do apetite. Havia uma redução da ingestão alimentar, principalmente da compulsão do apetite endogênico, aquele que a pessoa está comendo sem fome. Então, por essa razão, é que elas evoluíram e hoje você tem realmente aprovações de órgãos regulatórios mundiais, como o FDA, Comunidade Europeia e a própria Anvisa, que permitem o uso como canetas que vão levar ao emagrecimento, medicamentos que vão ajudar as pessoas a emagrecer. Mas esse emagrecimento ele tem que ser controlado para que ele não seja um emagrecimento por uma restrição calórica absurda. Esse paciente tem que ter um nível mínimo de ingestão alimentar que permita ele manter a atividade física, que possa permitir ele ter ganhos para a saúde e não simplesmente uma perda de peso rápida em que a pessoa determina um início, meio e fim. E a gente sabe que a obesidade hoje é uma doença crônica multifatorial, com fatores genéticos e epigenéticos, está relacionado ao meio em que essa pessoa se encontra. Então, o processo de emagrecimento ele vai além simplesmente da redução de peso. Muitas vezes a pessoa pode emagrecer, mas enfraquecer. Entendi. E aí é que está o problema agora, doutora. Então, se a gente pensa que a obesidade é um problema crônico, e a gente já ouviu aqui outras vezes, até do doutor Durval Ribas da Abreu, falando que obesidade é crônico, portanto o tratamento é crônico. É justo dizer que o uso da caneta é permanente, ele deve ser permanente? Se parar, pode acontecer a volta do peso? A única maneira que existe, à luz do conhecimento atual, é justamente reduzir a perda de massa magra ao longo do emagrecimento, para que essa pessoa, se ela tiver que interromper, ela não ter uma perda metabólica muito alta. Mas a tendência que a gente tem acompanhado pelos estudos, justamente por entender que a obesidade é uma doença crônica multifatorial, é que haja uma expectativa de uso por um período maior de tempo. O que é um grande desafio do ponto de vista, inclusive, de custos, porque são medicamentos que têm um custo relativamente alto. Muitas vezes não tem uma contrapartida dos convênios, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o convênio, à medida que ele vai percebendo que a pessoa vai obtendo um bom resultado, ele vai sendo coparticipativo em relação ao custo da caneta. Então, nós estamos diante de uma situação nunca antes vista, com medicamentos tão eficientes para ajudar as pessoas a emagrecer. Esse é um ponto. Então, a gente, como profissional da área da saúde, como médico, a gente torce, a gente tem toda uma expectativa que as pessoas façam o uso correto
justamente para prevenir qualquer problema que possa existir e, de repente, uma proibição, uma limitação ao uso. A gente sempre chama atenção que deve haver um acompanhamento médico, que assim o indivíduo vai entender em que dose ele vai começar, como é que vai ser o escalonamento de dose até que ele chegue na dose máxima, que naturalmente é a dose mais eficiente para que ele tenha o emagrecimento. E dentro dessa evolução é que vai se definir como vai ser a continuidade do tratamento desse paciente. Mas não podemos deixar a população, de uma forma geral, entender em que ela vai fazer um emagrecimento rápido, vai emagrecer determinada quantidade de peso em um número X de semanas e depois vai interromper o uso e vai, por exemplo, para viagem de férias, vai para festa de casamento. A ideia não é essa. A ideia é que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse indivíduo através da melhora da saúde, reduzindo doenças de desfecho, como morte cardíaca, infarto, acidente vascular cerebral, que estão hoje linkados ao diabetes, e o diabetes em si linkado à obesidade. Então, quando a gente fala em prevenção da obesidade, a gente está atuando em uma cadeia de eventos que vão limitar, que vão restringir a qualidade de vida e, às vezes, até o tempo de vida desse indivíduo. Entendi, doutor. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui conosco. E eu acho que a gente podia resumir essa nossa conversa aqui basicamente em: se você tem problemas de obesidade, se você quer perder peso, procure um médico, procure orientação adequada e faça o que for possível para manter a sua massa magra, manter a sua musculatura, manter a sua saúde, sem grandes aventuras. Basicamente é isso, doutor Juliano. Basicamente é isso, e eu acho que o recado tem que ser dito dessa forma, entendendo que é um tratamento multidisciplinar, porque muitas vezes ele vai precisar de um bom educador físico, um professor de educação física, ele vai precisar de um acompanhamento de um nutricionista, ele vai precisar de um médico para que oriente o risco inerente ao uso desse tipo de medicamento, porque, é como eu disse, mesmo que ele não perceba a fome, está havendo uma subnutrição desse organismo e nem sempre o corpo vai retirar a gordura de maneira fisiológica onde ela está acumulada em excesso. Esse processo ele é complexo. Muitas vezes, antes do corpo usar a gordura, ele vai consumir a proteína que está dentro dos músculos. E se é um indivíduo que já tem pouco músculo, que tem uma sarcopenia, seja a sarcopenia do idoso ou mesmo a sarcopenia do paciente obeso, ele vai ter muito mais dificuldade depois em recuperar a musculatura. Então, essa equipe multidisciplinar é que vai dar a segurança para que ele possa garantir que ele está fazendo um tratamento que vai beneficiar a saúde dele no médio, no longo prazo. Muito obrigada, doutor Juliano. Foi um prazer tê-lo com a gente. O prazer foi meu, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para uma nova conversa. Se Deus quiser. Falamos com o doutor Juliano Pereira, lá de Belo Horizonte, dando aqui esse espaço ao Simples Assim, doutor, um grande abraço. Se você se interessou por este assunto, pode deixar aí nos comentários quais dúvidas as canetas emagrecedoras ainda trazem para você. Você tem intenção de utilizá-las? O que você teme ou o que você acha que vai acontecer? A sua interação, claro, é sempre muito bem-vinda. Até o próximo programa.